esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 7, 21, 24 a 27. Eles cortam, é bom ler tudo. Capítulo 5 ao 7 de Mateus, chamado de Logia. Logion, Logia, são as palavras de Jesus. E a primeira leitura é sempre Isaías, no Advento, ou quase sempre Isaías. É bom ler o profeta Isaías, 66 capítulos, não mata não. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muita gente que fala Senhor, Senhor, não vai entrar não no reino do céu. Vem para a igreja e não vai entrar no reino dos céus. É nosso Senhor que está dizendo. Estou aqui para dizer o que Ele está dizendo. Nem todo aquele que me diz, e mesmo aquele que diz para o Senhor, 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 nem todo aquele que reza vai entrar no reino de Deus, não. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Outra ocasião ele falou isso. Estava na casa do Pedro, chegou Maria, e os primos dele disseram, tua mãe e teus primos estão aí fora. Ele disse, quem é minha mãe? Meu primo, meus primos. É aquele que faz a vontade de Deus, do meu Pai que está nos céus. O importante não é ser mãe, nem pai, nem primo, nem dizer Senhor, Senhor, mas é colocar em prática a vontade de meu Pai que está nos céus, diz Jesus. É cumprir o mandamento da igreja e da lei de Deus. Tem um da igreja que nem todo mundo cumpre, que é pagar o dízimo. Os padres pagam 10%, viu? Todo padre. O salário do padre já vem descontado 10%, querendo ou não, já vem descontado na fonte. Acho ótimo, para não ter desculpa. Ganha 10% a menos. Vai para a igreja. Vai para a diocese, não vem para cá, vai para a diocese. Mas vai. Né? Então, o importante é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aí ele vai contar uma parábola, né? Uma história. E como é que eu coloco em prática a vontade do Pai? Quem ouve essas minhas palavras, primeira coisa é colocar em prática, né? A segunda coisa, ou minha orelha está crescendo ou a máscara está diminuindo, porque fica apertando direto, não sei o que é, né? Eu vou aumentar esse elástico aqui, porque não é possível. Outro dia eu acordei e estava sem orelha, aí eu colei, né? Aí melhorou, né? Tem gente que acredita nessas histórias. Ah, meu Deus do céu. Portanto, então a primeira coisa é colocar em prática
a vontade do Pai. O importante é a vontade do Pai, não é a minha. É o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois é ouvir. Quem ouve as palavras e a põe em prática. Para colocar em prática, tu tem que ouvir, como Maria, Marta e Maria. Maria sentou e ficou ouvindo Jesus. Então, o ouvir tem a ver com oração. E a coisa mais difícil é um católico que sabe silenciar. Haja vista, nós tivemos um encontro agora, 10 dias, tem muito louvor. Quando eu disse que é no último dia para fazer silêncio, parece que foi uma polvorosa aqui. Não sabia fazer silêncio. Pois bem, meu filho, você que gosta de louvar, pode louvar. Eu gosto também de cantar, mas a oração mais importante é o silêncio. A gente aprende a escutar a Deus. Quando tu louva, é tu que está falando. Esse é um problema de alguns grupos de oração, que as pessoas falam muito, até na oração são elas. Senhor, não sei o que, eu te louvo, Senhor, não para escutar. Não cresce nunca, fica na mesmice. Tem gente que ficou na mesmice há 40 anos da renovação. Não conseguiu crescer. Por quê? Porque não sabe silenciar. Aí muitas moções, ele vai dizer que é de Deus, e não é sua. Falta de discernimento, por quê? Porque não sabe escutar, não consegue parar para escutar Deus. Maior dificuldade aqui, quando eu disse que agora o último dia vai ser silêncio. Não conseguiram fazer silêncio. Por quê? Porque não estão habituados a não fazer silêncio. Pois quem não silencia não escuta Deus não. Pode ter 20 anos, 30, 40, 100 anos de igreja, de renovação, sei o que for. E tantos erros acontecem nos grupos da renovação porque não sabe silenciar, não sabe discernir o que é vontade de Deus, o que é vontade própria, o que é o Satanás. 80% desses negócios que a renovação diz que é de Deus é da pessoa. Por quê? Porque não se cumpre. E é coisas absurdas muitas vezes. Mais uma vez, porque não sabe ouvir, não sabe escutar. A minha audiência já está pouca, vai diminuir pela metade agora no YouTube, depois que eu falei isso. Pode diminuir, eu tenho que falar a verdade, eu não tenho aqui que estar inventando coisa, né? Quem não sabe silenciar não cresce nunca na vida de oração. Então, primeiro ele falou fazer a vontade do Pai. Depois, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Não é só ouvir, é ouvir e colocar em prática. Mas primeiro é ouvir. Que é o Deuteronômio 6,4. Quando começou a renovação carismática, o texto que eles repetiam há 40 anos atrás era Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, Veia Havitá, Adonai Elohecha, Behol Meoderra. Depois estudei o hebraico, mas o texto era esse que eles repetiam. Ouve Israel. A raiz de ouvir no hebraico é de obedecer. Então, se ouve, obedece, ou seja, coloca em prática. O ouvir é a mesma raiz de obedecer no hebraico. Porque não adianta você ouvir a palavra de Deus, os mandamentos e não obedecer. É melhor nem ouvir. Né? E a parábola é a seguinte: quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Ele falou do homem prudente em outra ocasião, né? Sejais prudentes como as serpentes, puros como as pombas e prudente como a serpente. A serpente é astuciosa, né? No Gênesis ela é chamada de astuciosa. Jesus chama de prudente, né? Então nós temos que ser não é só como os passarinhos, não, é como a serpente também, né? Não é por causa do veneno não, viu? O veneno você pode ficar, mas é por causa da prudência. A prudência, a serpente era tida como prudente. Quem é esse homem prudente? É quem construiu sua casa sobre a rocha. Você vai construir uma casa, tem que ter alicerce. Jesus está dizendo que a casa, a nossa casa, tem que ser construída sobre a rocha. Como é uma parábola, a rocha é Cristo.
E a nossa casa é a nossa vida de oração. Então, a nossa vida de oração tem que ser construída sobre Cristo. E como é que é? Lê os evangelhos. Se não souber ler, escuta, porque tem 3.000 vídeos meus quase na internet. Todo dia eu faço homilia aqui. Né? Faça o que Jesus fez, lê os evangelhos. Primeiro os evangelhos. E eu recomendo ler a Bíblia toda, do começo ao fim. Eu li 13 vezes, do começo ao fim, depois comecei a estudar grego, hebraico, aramaico. Né? Mas, pelo menos os evangelhos, decore os evangelhos. Aí faça o que Jesus fez. Na hora de gritar, grite, ele gritou. Na hora de brigar, brigue, ele brigou. Na hora de calar, cale, ele calou. Entendeu? Na hora de silenciar, silencie. Na hora de passar a noite na montanha, vai e reze. Faça vigília. Faça o que Jesus fez. Não faz, às vezes nem lê o evangelho. E como é que quer ter vida de oração? Não sei. Então, o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha é a nossa vida de oração. Se nós somos prudentes como as serpentes, e a rocha é Cristo. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa e a casa não caiu. Chuva, enchente, vento é provação, tentação. Aí as pessoas, quando vem a provação e a tentação, correm para macumba, espiritismo, horóscopo, adivinhação e sei lá o quê. Só para dar trabalho para a gente aqui depois. Devia ficar por lá. Não está indo atrás? Né? Que vai e depois vem para cá. Avisa aí, esse mês não vou fazer oração de cura e libertação. Em janeiro, talvez, que eu estou fazendo uma série de exames aí. E então é isso: chuva, enchente, vento, provação, tentação. Na provação, na tentação, o que eu tenho que fazer? Fique na rocha, não está dizendo? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, é isso que tem que fazer. E silencie, pelo menos uma vez na vida, em vez de ficar gritando toda hora na oração. Aprenda a silenciar. Né? Por outro lado, eu me lembro do sítio que eu comprei, que o sítio eu doei para a confraria. Depois que eu comprei, que eu vi que o muro todinho do sítio não tem alicerce, por ele estava caindo. Né? Por isso que estava bem baratinho o sítio. Estou refazendo o muro todinho. O muro velho sem alicerce. Até um calango velho que passa derruba o muro. Né? Aí, pelo menos na parte todinha, para não fazer, eu mandei botar umas estacas de cimento a cada meio metro para segurar o muro. Por quê? Porque o muro não tem alicerce. O homem pegou, levantou o muro quase ali, sem nada. Problema. Se até na construção civil dá problema, imagine. Né? Por outro lado, mas a rocha é Cristo e a casa somos nós, como a semente, né, que é o nosso coração. Parábola da semente. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras de novo, ouvir, que quer dizer obedecer, e não as põe em prática, é um homem sem juízo, doido. É um doido, né? Que construiu sua casa sobre a areia. Pronto lá, fizeram um muro sobre a areia. Caiu um vão todinho do muro. Né? Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Veio a provação, veio a tentação, veio o sofrimento, veio a dor e a pessoa se mandou. Em vez de confiar na rocha, foi atrás da areia, do espiritismo, da macumba, da yoga, sei lá o que a turma está indo de falsa doutrina, de adivinhação. Pronto. Vai para tu ver o negócio. Depois está aí, todo rumo de cão, bem pertinho de ti. Ficou entendida a leitura? Põe para frente. Primeira leitura é do Isaías 26, 1 a 6. É a leitura boa hoje também do Isaías. Tem momento que Isaías pega pesado, hoje está bom. Naquele dia cantarão esse canto em Judá. Judá é o Israel do sul. Né? Davi conseguiu um começo de unificação. Israel eram 12 tribos.
os 12 filhos de Abraão. Aí eles viviam como tribo, cada chefe de tribo, né? Davi se tornou rei, o primeiro rei foi Saul, está ali ele, depois o Davi, e o Davi conseguiu começar a unificar as tribos. Depois de Davi veio Salomão, no reino de Salomão teve um período de paz, mas o filho de Salomão começou a cobrar um imposto muito alto, aí houve uma divisão das tribos. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. A do sul mais importante, Judá. Aí ficou Judá no sul, capital Jerusalém, Israel no norte, capital Samaria. Eles idolatraram, no ano 722, Israel do norte foi para a Síria, e eles trouxeram 5 povos pagãos, deram origem aos samaritanos, que depois os judeus vão odiar os samaritanos. E Israel do sul, Judá, foi para o exílio em 708. Memória falhou. Vai estudar. Se eu pegar aqui, eu digo. 586. No norte foi 722. Estou ficando velho. Faz 40 anos que eu ensino isso. No norte foi 722 o exílio. No sul foi 586, 587. Pois bem, então esse Judá é Israel do sul, capital Jerusalém, que depois se tornou a tribo mais importante, Judá. Jesus vai descender dessa tribo, porque ele era filho assim, José era o pai adotivo dele. José era da tribo de Judá. Maria, a Bíblia não fala que José era da tribo de Judá. Então Jesus era. Porque o pai que dá, né? A descendência vem pelo pai, não é pela mãe. Embora Maria é mais importante que José. Naquele dia cantarão esse canto em Judá, no sul. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. Por que fala em cidade fortificada? Porque eles viviam em guerra. Davi fez uma ruma de guerra. Uma ruma de guerra. Davi entrava nas casas aí, não sei o que, nos terrenos, se fosse inimigo, matava e era não. É só você ler a Bíblia, para não dizer que não era, né? Então, uma cidade fortificada tinha proteção, ou deveria ter. Tinha até uma torre, onde tinha um chomeiro, que é o vigia. Quando o inimigo vinha, ele tinha que avisar para a cidade, para fechar os portões da cidade. E no portão da cidade também é que se julgava. Os juízes iam para o portão da cidade para julgar. Jesus vai morar fora dos portões de Jerusalém, porque os condenados moravam fora da cidade, não era dentro. Por isso que ele morreu, a cruz foi colocada fora de Jerusalém, lá no Calvário. Não podia ser enterrado dentro da cidade, na época, né? Uma cidade fortificada é a nossa segurança. Para eles é. Se nós tivéssemos em guerra aqui, tivesse um local fortificado, era melhor. E nós estamos em guerra, né? O Senhor cercou-a de muros e antimuro. Está dizendo que é o Senhor que vai cercar a cidade. Claro que é uma linguagem simbólica. Deus não vai descer do céu, Deus não é carpinteiro, nem carpinteiro não, como é mestre de obra. É no sentido que Deus vai proteger a cidade. E é mestre de obra, porque tem um livro aí, o livro de Provérbios, diz que ele é um mestre de obra, de tudo que existe. Deus é o mestre de obra. É bonita essa leitura. Provérbio 8. O Senhor cercou de muro e antimuro, quer dizer, o Senhor protegeu a cidade. Essa cidade tem vários significados, é a igreja, é Maria, somos nós, né? Deus quem tem vida de oração. Abri as suas portas para que entre um povo justo. Agora está falando de uma cidade mesmo. Tanto pode ser Jerusalém, porque ele está se referindo a Jerusalém, como a nova Jerusalém, que vai descer do céu, que é a igreja. Para entrar na igreja só sendo justo, cumpridor da palavra. Ó, a primeira leitura, cumprir a palavra, obedecer a palavra, escutar a palavra. As duas leituras estão interligadas. Firme em seu propósito, só quem é justo e firme. Essa turma aí que diz uma coisa e outra, como as ondas do mar, Deus não quer não. Quem é morno, quem promete uma coisa e não faz, pode ir embora para casa que Deus não quer não. Padre não fala isso não, fala porque ele disse. Deus não gosta de nhenhenhen, mimimi, blá blá blá, nada disso. Fez uma promessa, cumpre, desde zoada. É isso que Deus quer.
Aí tem uma ruma de gente hoje na igreja de mimimi, blá, 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 de promete e não faz, promete e não faz, promete e não faz, fica naquela coisa meio gelatinosa. Deus não gosta não, quem é gelatinoso, mas não gosta mesmo. Só quem é firme em seu propósito, quem é justo, esse aí entra no reino de Deus, o outro entra não. E tu lhe conservarás a paz. Conservar a paz aqui, a cidade. Quem é que conserva a paz da cidade? Deus. Tanto a paz de Jerusalém, que na verdade hoje não é nem mais Jerusalém, é a igreja, porque Jerusalém está em guerra, continua em guerra, eles não entenderam até hoje que não é mais a terra, aquela terra que eles têm lá, é a igreja hoje. Mas nem a turma da igreja está entendendo mais não, porque estão dizendo que qualquer religião salva, todo mundo vai para o céu, vai nada. A única religião que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica, Vaticano II, documento Unitatis Redintegratio, leia. E tu lhe conservarás a paz. Deus que é a paz, conserva a paz da igreja. Porque confia em ti e conserva a paz para quem está na igreja, que quer seguir a Deus. Vê como é uma leitura bonita, né? Esperai no Senhor, e é um homem que viveu antes de Cristo. Ele não está falando diretamente de Cristo, mas sem saber está se referindo à igreja e a Cristo. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Esperai no Senhor por todos os tempos. Esperança. Ontem também teve a leitura da esperança, com Isaías. O Senhor é a rocha eterna. Ou a rocha da primeira leitura. Está explicado a rocha lá. Aquela rocha da casa é o Senhor. Se explica por essa leitura de Isaías, Isaías 26. O Senhor é a rocha eterna. É porque nós não temos fé. O católico, infelizmente, não tem fé. O católico gosta também de sofrer, porque qualquer coisa, esquece Deus, esquece a fé, esquece tudo. Se aqui está dizendo que o Senhor é a rocha eterna, é a rocha eterna, acabou. Maior do que ser o sofrimento das suas agonias e o que você está passando, né? Ele derrubou os que habitam no alto, derrubou os Satanás e todos os prepotentes. Há de humilhar a cidade orgulhosa. Deve ser uma alma aí com esse barulho todo. Cidade orgulhosa pode ser Jerusalém também, né? E hoje está cheio de cidade orgulhosa aí no mundo. Fortaleza é uma. Porque eu vou dizer que Fortaleza é uma cidade católica? É não. Qual é a cidade católica que tem no mundo hoje? Nenhuma. Católica mesmo, a cidade todinha. Existe não. Tudo orgulhoso aí, com besteirada. É aquela turma do mimimi. Vai para a igreja, um pé dentro da igreja e um pé fora. Deus não quer não. Pode decidir que Deus não quer não. Vem para a igreja, depois estou falando como população. Vem para a igreja, quando vem, depois vai para carnaval, para não sei o quê, e isso e aquilo. Não é católico. Católico só de batizado não é católico não. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa. Toda cidade orgulhosa vai ser humilhada, vai ser destruída. Deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Vai ser destruído. Quando Jesus voltar, não fica nada. Hão de pisá-la os pés, e ele vai dizer que os pobres que vão pisar nos pés dos orgulhosos, na cabeça dos orgulhosos. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Os pobres, os humildes, vão prevalecer sobre os ricos e orgulhosos. Então preste bem atenção. Isso não está acontecendo hoje, pelo contrário, tem muita injustiça na terra, mas Deus fará a justiça. E muitas vezes o que é justiça aqui não serve para nada. Tantos julgamento comprado, tanta gente que merecia estar em prisão perpétua nem vai. Outros que roubou alguma coisa porque estava com fome, leva peia e fica não sei quantos anos preso. Aqui na terra é uma injustiça tremenda. Deus fará a justiça. Aquele que roubou e não foi para a cadeia, Deus fará a justiça. Os ricos aí que compram o processo, Deus fará, tu vai pagar tudinho, o último centavo. Vai pagar depois daqui, que é pior ainda, porque se for para o purgatório,
Porque se for para o inferno, tchau, então está acabado. Se for para o purgatório, vai pagar até o último centavo. Fique bem claro. Assistindo o filme hoje, mas é filme de cultura, de Bíblia. Aí falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Porque que o judeu não gostava, ninguém gosta de pagar imposto. E eles tinham que pagar imposto aos romanos. Aí eu vi lá, achei interessante. Vou dar uma pesquisada para ver se é verdade isso. Porque a moeda que eles pagavam imposto tinha o rosto do César. Tinha o nome César e o rosto do imperador. E não podia fazer imagem, né, no Antigo Testamento. Podia mesmo não. Então, provavelmente tinha essa conotação religiosa também, de não querer pagar imposto, por não querer pegar numa idolatria, né? Como se estivesse aceitando o imperador, que depois desse imperador eles consideravam Deus, né? Depois sim, né? É interessante isso aí. Pois bem, então a leitura é essa aqui, é bom ler, não vir para a igreja sem ler a leitura, preparar, ler com um lápisinho, anotar, não entendi isso, não sei o quê, depois da missa vem perguntar na sacristia, padre, isso aqui, não sei o quê. Porque é assim que a gente aprende. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.